Olá, gente. Olá, você, amigo internauta do Recôncavo no Ar. Muito boa tarde, né? Na tarde desta sexta-feira, aqui na cidade de Amargosa, ao lado da doutora Juliana Melo, advogada especializada em regularização de imóveis e fundadora do escritório de Melo, aqui na cidade de Amargosa. Doutora Juliana, um imenso prazer ter a senhora com a gente no Recôncavo no Ar. Muito obrigado por aceitar o convite da gente estar falando com o público de Amargosa, com o público da região. É um tema muito importante, onde a senhora vai estar falando, né? Sobre a contextualização, sobre a relevância da regularização de imóveis. Mais uma vez, boa tarde. Um imenso prazer ter a senhora. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite, fico lisonjeada. Inclusive, é muito relevante o tema, né? A Recôncavo no Ar está de parabéns em razão de ter a sensibilidade, de ter percebido essa necessidade de falar sobre regularização de imóveis. É um tema palpitante, atual, porque pela pesquisa que saiu na Folha de São Paulo no último mês, nós temos no Brasil uma média de 40% dos imóveis irregulares. E o que é regularização de imóveis? As pessoas acham que ter aquele contratozinho de compra e venda é comum até dizer assim, eu tenho compras e vendas. Então, aquilo não é suficiente, né? No passado, outro contexto de mundo, talvez o fora. Porém, agora que a gente tem questões de terra, né, nos imóveis rurais, né, dificuldade de delimitar áreas, a gente tem vários problemas a nível em cidades, onde termina o quintal de um vizinho que começa o outro. A gente tem problemas a nível de herdeiros, né? Se eventualmente falece um pai, uma mãe, né? Ou qualquer familiar, como é que fica a condição dos imóveis. Então, a gente tem uma gama de possibilidades de imóveis irregulares que precisa, né, ter um olhar mais apurado. Doutora, por que é importante ter imóveis devidamente regularizados? Qual a importância dessa regularização? Então, vamos lá. Primeiro, um imóvel irregular, ou seja, um imóvel que ele não tem registro em cartório, ele já perde 35% do seu valor. Então, quando a gente fala de regularização de imóveis, a gente está falando de valorização de propriedade, a gente está falando de segurança de patrimônio, a gente está falando de políticas públicas, né? Porque quando a gente tem imóveis regularizados, o poder público ele tem ainda mais dados estatísticos para poder pleitear medidas, melhorias para aqueles bairros, por exemplo. Quando a gente está falando em regularização de imóveis, a gente está falando em possibilidade de financiamentos bancários, de dar um imóvel como garantia, se eventualmente a pessoa precisa de um empréstimo. Em imóveis comerciais mesmo é uma estratégia imensa. Fazer um capital de giro, esse empresário tem uma possibilidade de levantar um capital de giro com taxas mais baixas, juros mais baixos. Então, assim, o imóvel ele não se restringe à construção. Tem um aspecto social do imóvel que ele ultrapassa. Doutora Juliana, fala mais um pouco do escritório de Melo em Amargosa, a sua área de atuação. Não é somente aqui em Amargosa, qual a área de atuação desse escritório, né? Que é novo aqui em Amargosa. Sim. Então, a de Melo nasceu da seguinte necessidade. Eu, enquanto advogada, preciso de documentos sobre o imóvel, como, por exemplo, uma planta com a RT, memorial descritivo. E eu percebi o seguinte, que quando eu dava uma relação de documentos para o cliente levar, produzir e me trazer, isso levava tempo, né? Acabava que se perdia, o cliente não voltava, enfim. O processo ele não seguia o rito normal da gente iniciar e concluir, e entregar, de fato, um imóvel regularizado para o cliente ao final. Então, no nosso espaço, o que é que acontece? Nós temos várias salas e nós temos alguns profissionais, todos voltados a trabalhar com desenvolver materiais para regularização. Por exemplo, eu tenho engenheira civil aqui.
ela tem a sala dela e ela desenvolve as plantas. Então, se eu preciso de uma planta de um imóvel, o cliente não vai sair, não vai ter que procurar um engenheiro, um arquiteto, um técnico de edificações. Enfim, ele não vai precisar, porque ele tem no mesmo ambiente uma engenheira civil que pode desenvolver esse projeto para ele, ele me traz muito mais rápido. Na verdade, ele nem me traz, porque ela mesma já encaminha. É como aquela parceria entre laboratório e médico, né, que encaminha os exames, pronto. A gente segue a mesma lógica. Tudo que eu preciso para instrumentalizar os procedimentos, eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho o topógrafo, aqui eu tenho engenheiro ambiental, aqui eu tenho engenheiro civil. O cliente que chegar no escritório, no nosso espaço, que fica aqui em Amargosa, no centro, ele encontra vários profissionais que vai atender todas as necessidades dele a nível de regularização de imóveis. Desculpa, você tinha me perguntado a respeito da extensão do atendimento. De atuação, isso. De atuação. Então, a gente atende a Amargosa e nós atendemos todas as cidades circunvizinhas. Elísio Medrado, São Miguel, Mutuípe, Laje, Ubaíra, Jiquiriçá, as cidades vizinhas. Eu até chego a dizer, as cidades que integram o Vale, né? A gente está disponível para atender. Doutora, a senhora poderia compartilhar casos de sucesso dos serviços de vocês relacionados a esses serviços? Sim, claro. A empresa existe há quase 2 anos. Nós já regularizamos algumas dezenas de imóveis e temos um serviço relevante no forno, na verdade. É um caso de sucesso porque, em um único projeto, nós estamos regularizando 352 lotes de um loteamento que fica aqui na cidade de Amargosa. Projeto esse chamado de REURB, com base na Lei Nacional 13465, e foi feito em parceria com a Prefeitura de Amargosa, que nos deu todo o apoio com relação a desenvolver o projeto. Nós temos inúmeros casos de regularização de imóvel rural, que tem uma complexidade um pouco maior, em razão de identificar as origens dessas terras. Também, então, a gente também tem esse serviço relevante. A gente tem inúmeros casos de escrituração dos serviços que a gente faz aqui, que tem tido muito êxito. É a regularização de imóveis rurais, no sentido de atuar junto ao INCRA, ao INEMA e à Receita Federal. É aquele famoso CCIR, ITR e CEFI, que é obrigatório para imóveis rurais, e que a gente tem tido êxito na transferência de titularidade, na criação de, quando precisa fazer um CCIR, um CEFI novo. Doutora Juliana, vamos falar de projetos futuros e também projetos que estão sendo desenvolvidos pela Dimelo atualmente, né? Vamos lá. A gente tem inúmeros procedimentos em curso. Para mim, o dia mais interessante, o dia mais emocionante é o dia das entregas. É quando eu marco com a pessoa para vir até aqui, pegar seu título, pegar o seu registro. Para mim é o dia mais gratificante. Temos alguns procedimentos em cursos, inúmeros, de vários procedimentos. Nós temos, como eu comecei a falar, o REURB, que está na etapa registral. Então, muito em breve, vocês vão ouvir falar que a gente está entregando os 352 lotes registrados aqui na cidade de Amargosa. E quando eu falo de projetos futuros, eu falo de projetos futuros depois de amanhã. Porque eu pretendo estender o REURB, né, o projeto de regularização fundiária urbana e rural, para os demais bairros da cidade de Amargosa, assim como para as demais cidades da região. Porque a gente identificou, na nossa realidade e na realidade Brasil, o quanto que um projeto a nível coletivo, ele tem inúmeros frutos para a população beneficiada, para a cidade, para a prefeitura, para a empresa. Enfim, eu digo que o REURB ele só tem vantagens para todo mundo. Porque ter um loteamento que até então ele era irregular, né, que as pessoas não tinham IPTU nos seus nomes, que as pessoas não tinham qualquer documento comprobatório. Alguns têm até um recibo de compra e venda, mas a grande maioria
esses recibos até se perderam, e essa pessoa passa a ter o seu imóvel escriturado, isso não tem preço. Eu tenho inúmeros, Fábio, eu tenho inúmeros relatos das pessoas envolvidas nesse projeto, falando da importância que tem sido participar, eles terem aderido, terem acreditado, e deles participarem e vão receber as escrituras das suas casas. Aí, doutora Juliana, mais uma vez, nosso muito obrigado. Para você de Amargosa, para você de Elísio Medrado, para você da região do Vale do Jequiçá, para você do Recôncavo, né? Venha conhecer aqui o escritório de Melo, fica aqui em frente à Policlínica, aqui próximo à Caixa Econômica Federal, aqui em Amargosa. Profissional qualificado aí nessa regularização de imóveis, com certeza você que está aí com a pendência, regularização de imóveis, procure a doutora Juliana. Doutora Juliana, mais uma vez, nosso muito obrigado, fica à vontade. Eu que agradeço. É fundamental dizer a importância das pessoas procurarem profissionais qualificados. No ramo do direito ou em qualquer profissão, existem inúmeros profissionais, né? Eu sempre digo que trabalhar com imóveis é uma especificidade do direito, é um ramo do direito, e por isso eu sempre digo que procure um profissional. Se você quer registrar o seu imóvel, se você quer regularizar o seu imóvel, procure um profissional especialista na área imobiliária. É a minha dica que eu fico, que eu deixo, a minha orientação, que eu deixo para os ouvintes de vocês, os leitores de vocês, o público da Recôncavo no Ar. Então, procurar o profissional especialista na área. Essa é a minha referência, essa é a minha dica. Eu acho que é isso que muda. A gente vai ter um contexto social, a nível de regularização de imóveis, muito diferente quando a gente tiver mais profissionais engajados nessa área e quando as pessoas que querem regularizar procurarem esses profissionais, porque a gente vai sair daquele limbo de eu não consigo, é difícil, o registrador não faz, o tabelião não faz. Não, muitas vezes não é deles, eles têm códigos a seguir, eles têm regras a seguir, né? A prefeitura tem regras a seguir, mas quando você tem o profissional que é especialista na área, ele vai abrir as portas porque ele conhece os meandros, conhece os detalhes. Então, pessoal, procurem um profissional especializado e regularizem os seus imóveis. É fundamental. A sua casa, a sua fazenda, o seu sítio não é uma roupa que, se você perder, que se acontecer alguma coisa, tá tudo bem. Você passou a vida, muitas vezes, para poder adquirir o seu patrimônio, para comprar a sua casa. Então, tenha muito cuidado com ela. Muito mais do que comprar, do que construir. Você precisa também ter esse imóvel registrado, regularizado. Muito obrigada mais uma vez.